Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Acho que estão. Não pude estar aqui na semana passada com vocês, mas eu vou seguir com a aula que seria da semana passada. Para recapitular o que aconteceu, a gente já estudou a introdução à botânica, algas e adaptações para o ambiente terrestre. Na aula passada, a gente teve briófita e pteridófita e também aprendemos a ler um cladograma. E hoje a gente vai seguir nosso estudo com as gimnospermas, tá? Que são o próximo grupo de plantas da linha evolutiva que a gente vai abordar aqui. Na aula passada, gente, de briófita e pteridófita, eu senti que ficou um pouco confuso, né? O ciclo de vida das plantas, porque realmente é um assunto complicado, tem vários nomes, né? E por isso, hoje eu trouxe uma foto diferente aqui, que é a foto do ciclo de vida das plantas, que a gente vai chamar de alternância de gerações. Então, esse ciclo aqui, ele serve, gente, para todas as plantas que a gente vai abordar. Apesar de eu ter trago lá em briófita e pteridófita alguns ciclos de vida com características específicas, né? Sempre vai estar acontecendo isso que está acontecendo nessa imagem. Então, eu vou explicar esse ciclo para vocês. E esse ciclo vai servir para todas as plantas, tudo bem? Aqui, nessa foto, a gente pode ver uma separação, né? Bem no meio do ciclo. A parte de cima é 2N e a parte de baixo é N. Eu já falei sobre isso antes também. E hoje eu vou tentar exemplificar para ver se vocês conseguem entender com mais clareza. O 2N a gente vai chamar de diploide e o N a gente vai chamar de haploide. O melhor exemplo que eu posso dar, gente, é da fecundação humana, né? Então, a gente tem células haploides, que vão ser o espermatozoide, né? Que vai ser ali o espermatozoide masculino, né? A célula que vai fecundar o óvulo. E ele vai ser haploide. Então, ele vai estar carregando uma cópia do material genético paterno, né? Do pai. Já o óvulo também é uma célula haploide que vai estar carregando uma cópia do material genético da mãe. Quando ocorre a fecundação, a gente vai ter um ser diploide, né? Que vai ser a junção desses dois materiais genéticos. Vai ser uma junção do material genético da mãe e do pai. Então, basicamente, é isso que a gente pode chamar de haploide e de diploide. Beleza? E aí, quando for diploide, a gente vai chamar de 2N, e quando for haploide, a gente vai chamar de N. 2N, porque é a junção do Nzinho. São dois Nzinhos. Pode falar, Pedro. O ciclo começa onde? Então, vou falar sobre o ciclo agora. Eu estava só chamando a atenção que a gente tem dois momentos aqui. Um momento onde os seres vão ser 2N e outro momento onde vão ser N. Por isso que a gente chama de alternância de gerações. Porque nesse ciclo de vida vai ter uma fase onde é diploide, né, 2N, e uma fase onde a gente é N, que é haploide. O ciclo a gente pode começar de qualquer lugar, né? Porque ele sempre vai ficar ali ciclando. Mas eu vou começar aqui pelo esporófito, tá? Gente, o esporófito, ele é 2N. Então, ele tem ali duas cópias do material genético. E ele vai produzir esporângios. Esse nome, né? Esporo e esporângio, eles dão a entender que a gente vai produzir o esporo. Só que esse esporo, ó, muito importante, a gente vai produzir ele por meio da meiose, gente. Meiose e mitose são divisões celulares. A meiose vai dividir o número cromossômico. Então, o que isso quer dizer? A gente tem um esporo, né, um esporófito 2N. Ele vai gerar por meio da meiose um esporo. Então, aquela célula que era 2N vai virar N, porque ele sofreu a meiose. Então, a gente tem essa passada do ciclo, né? A gente está passando aqui do 2N, do esporófito, que produziu o esporângio, e por meio da meiose vai produzir esporo. Então, o esporo já é haploide, tá bom? Ele já vai fazer parte dessa parte de baixo aqui do ciclo. E aí, gente, a mitose é um outro tipo de divisão celular que vai manter o número cromossômico.
Então, o esporo vai gerar um gametófito por meio da mitose, e esse número vai se manter. Então, o esporo era N, vai continuar N, o gametófito vai gerar gametângios, que vão gerar os gametas, né? Tá tudo ali no nome. O esporófito gera esporos e o gametófito gera gametas. Esses gametas, que podem ser gerados feminino ou masculino, em algum momento eles vão se encontrar e vão realizar a fecundação. Quando acontece a fecundação de dois seres que são haploides, então, aqui a célula masculina é haploide e a célula feminina também é haploide. Quando se juntarem, vai acontecer essa junção, né, da cópia do material genético. Então, a gente vai ter um zigoto 2N, que vai continuar se reproduzindo por meio da mitose. Aí, do zigoto vai virar um embrião, que vai virar um esporófito, e vai seguir o ciclo. Isso acontece com todas as plantas. E a gente viu já isso acontecer na aula passada com as briófitas e com as pteridófitas. Só que a gente tem nomes, né, e alternativas que as plantas usam. Só que no final é tudo isso, sabe? Sempre é um esporófito, sempre é um gametófito, sempre vai ser esporo, sempre vai ser gameta. Por exemplo, na briófita a gente viu que a gente tem a cápsula liberando esporos, então a cápsula vai ser o nosso esporófito. A gente viu também que nas pteridófitas, que são as samambaias, a gente tinha os soros, né, liberando esporos, então vão ser os nossos esporófitos. Então, em cada grupo de planta, a gente vai ter um nome diferente para esse mesmo ciclo aqui, entendeu? Mas, em geral, eu acho importante vocês entenderem essa imagem, mais entender o processo do que decorar os nomes. Porque, independente da planta que vier, vai ser isso aqui que a gente vai estar vendo, tá? Só que cada uma tem aí a sua estratégia, né? A gente vai ver plantas com flores. Na próxima aula, a gente vai ver que tem outras. Pode falar, Pedro. Assim, essa é a forma mais resumida que tem. Sim, é a forma mais resumida, assim. Eu acho que é importante vocês saberem que tudo que está aqui, entenderem o que é meiose e mitose, entenderem o que é um ser haploide e diploide. E assim, foi o que eu falei, não se apega a nomes, sabe? Eu acho que o único nome que vocês têm que estar aqui na cabeça seria esporófito, que a gente vai ver sempre, e o gametófito. E esses nomes, eles são bem dedutivos, né? O esporófito vai gerar os esporos e os gametófitos vão gerar os gametas, tá? Aí você tem que só lembrar que o esporófito gera o esporo pela meiose e o gametófito gera os gametas pela mitose. Eu acho que isso é a parte mais importante. O resto também é importante, né? Mas eu acho que é meio dedutivo, assim, depois que você dá uma olhadinha. Pode falar. No caso, tipo, eu nunca cheguei. Se eu vi, eu não me recordo de ter visto, por exemplo, gametágios, esporângios, gametângios. Eu cheguei a só ver esporófito, que é 2N, meiose, e através da meiose forma esporo, que é gametófito. Do gametófito, que é N, forma gametas, que faz fecundação, que deve ter, da fecundação vai ao zigoto, que daí vai ao embrião, que faz o esporófito. Então, tudo bem também isso. É porque aqui o esporângio, no caso, a gente tem o esporo, que vai produzir o esporângio e ele vai gerar os esporos. Mas tudo bem também você pular essa fase, sabe? Eu acho que você entender um pouquinho que o esporófito gera o esporo, que vai gerar o gametófito, que gera o gameta, tem a fecundação e o zigoto, e entender, assim, uma parte do ciclo já tá maravilhoso, de verdade. Eu só quero que vocês tenham mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Beleza? E isso aqui são só nomes, como eu falei. Tá tudo bem você relacionar que o esporófito produz esporo, tá? Porque o esporângio é uma célula que a gente tem dentro do esporófito, assim como o gametângio dentro do gametófito. Então, são detalhes. Vou para a próxima, tá bom? Falar um pouco sobre as características das gimnospermas, né? Gente, as gimnospermas antigamente eram um grupo como é que eu vou dizer, bem abundante, assim, em relação às outras plantas, mas hoje em dia não é mais, por causa das angiospermas, que são o próximo grupo que a gente vai ver na semana que vem, que são as plantas com flores e frutos, né? Que elas conseguiram se espalhar muito pelo planeta
Então, a gente encontra as gimnospermas em lugares em que as angiospermas não conseguiram se consolidar tanto, como, por exemplo, no frio. As gimnospermas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que a gente vai falar mais para frente, em umas próximas aulas. Tem raízes, caule e folhas verdadeiras, que são tecidos especializados. E, gente, o nome gimnosperma vem do grego, onde esperma significa semente e gímeno significa nu. Então, as gimnospermas são plantas que têm as sementes nuas, né? Não tem ali um fruto envolvendo essa semente. Como eu disse, não tem flores e nem frutos, vão aparecer só na próxima aula. Mas, em contrapartida, possuem pólen e estróbilos. Os estróbilos, gente, vai ser o que a gente encontra comumente como pinha, tá bom? Não sei se vocês já viram a pinha. E aqui a gente tem algumas novidades evolutivas, né? Além da presença de sementes, as gimnospermas também não vão mais depender da água para fecundação, que foi algo que acontecia em Briófita e Pteridófita. Vai ser o primeiro grupo aí a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, essa independência da água para fecundar. E como eu disse, né, que elas se adaptaram muito bem ao frio, que é onde as angiospermas não conseguiram tanto. Uma adaptação que elas têm, que é bem legal, são as folhas acícolas, que são folhas com um formato assim mais pontiagudo, para não acumular neve, né, para não impedir a fotossíntese, para a folha não quebrar. É uma folha que possui muita cera, muita resina e acaba protegendo ali contra o frio. Vou mostrar uma foto para vocês. Essas aqui são as folhas acícolas, estão vendo? Elas são bem pontudinhas e é muito difícil acumular ali neve entre elas, porque elas se encontram no ambiente frio. Então foi uma adaptação aí que a planta fez para conseguir sobreviver. E esses aqui, gente, são os estróbilos que eu falei, que são as pinhas, né? Geralmente esses grandões aqui vão ser uma estrutura feminina, os que a gente vai chamar de pinha. Mas eles também podem ser masculinos, podem ser tanto masculinos quanto femininos. Muito tempo, gente, essas estruturas foram tratadas como uma flor rudimentar, né? Pelo fato de produzirem pólen ou de receber pólen, mas elas não podem ser consideradas flores porque elas não possuem as peças florais que a gente vê aí nas flores, né, comuns das angiospermas. Falar um pouco sobre os representantes, né, das gimnospermas, para a gente ver um pouquinho a carinha delas. A gente tem o mais famoso, que são os pinheiros, as cicas, gínquicos e ciprestes, tá? Na maioria das vezes, a gente associa as gimnospermas às coníferas, né, que são as plantas com formato de cone. E, de fato, a maior parte das gimnospermas são coníferas, mas a gente também tem gimnospermas de outros formatos. Aqui a gente tem as cicas, que lembra uma pteridófila, uma samambaia, um xaxim, mas é uma gimnosperma. Vocês provavelmente já viram essa em algum lugar. A gente tem o ginkgo, que é mais famosa é a ginkgo biloba, que é essa que está aqui na foto. Ela é fofinha, né? Ela é asiática. Ciprestes, que são essas plantas, né, que a gente vê muito em filme americano, são chamadas de cercas vivas também. E dentro desse grupo a gente tem uma subfamília das sequoias, que são as maiores árvores do mundo. Podem atingir até 100 metros de altura. São bastante encontradas na Califórnia. A gente tem lá o Parque das Sequoias. E, por fim, os pinheiros, né? Que a gente está mais acostumado. Aqui a gente tem a araucária, né? Que a gente encontra aqui no Brasil, que é bem comum lá no Paraná, né? Santa Catarina. E a gente tem os pinos, que são norte-americano, europeu, canadense, enfim. São bem diferentes. E também tem uma diferença muito importante entre elas. A araucária é uma planta. Opa, pode falar, Pedro. Professor, desculpa eu estar atrapalhando aqui na parte dos pinheiros, mas você É consegue isso, botar pode falar. no slide anterior? Não esse. Esse. Um outro que tava lá. Não, outro. Pra trás. Pra trás. Não esses.
É outro. Esse? É, que Tá. no caso só deixa eu tirar um print pra não Ah, atrapalhar a aula do pessoal, por favor. eu tô botando também no Drive, tá? Esses slides. Ah, não, é pra eu anotando mesmo. Ah, Mas, tá. mas Ah, obrigado. nada. Obrigado. Tem um detalhe importante aqui, né? Nos pinheiros, onde a gente tem que as araucárias, que são essas que são comuns no Brasil, são dioicas. O que significa isso? Elas têm árvores femininas e árvores masculinas, tá? Então a gente não vai encontrar o mesmo sexo na mesma árvore, tipo, sexos diferentes da mesma árvore. Enquanto nos pinos, né, que são muito comuns lá na Europa, no Canadá, elas são monóicas, então elas têm o mesmo sexo, meu Deus, sexos diferentes na mesma árvore, tá bom? Então, na araucária, a gente vai ter árvores femininas e masculinas, enquanto no pinus a gente vai ter o sexos diferentes na mesma árvore, ok? Mostrar um pouquinho a estrutura aqui, né? Folhas, caule, raiz, a pinha, que a gente já viu, e a semente, que em alguns lugares, né, as pessoas comem o pinhão. E, gente, essa semente, ela tem esse seguinte formato. Por dentro, a gente tem uma reserva nutritiva e o embrião. Essa reserva nutritiva é muito importante, que o embrião vai usar ela para crescer, né, se alimentar ali. E essa semente, gente, essa coisinha aqui marrom, ela é uma semente alada. Então, isso aqui é como se fosse uma asinha. Quando a semente cai da árvore, ela vai girando assim, né, e consegue alcançar distâncias maiores. Alguém sabe por que isso seria importante? Por que é importante para uma planta alcançar distância, assim, tipo, chegar em novos locais? Pra cima, na vertical ou horizontal? Então, ela vai indo para o lado, né? Ah, por que que é importante? Vocês sabem por que seria importante a semente dessa planta alcançar essa distância? Talvez para absorver mais nutriente. É um bom chute, mas não. Isso, gente, tem tudo a ver com a evolução, né? A semente, ela tenta alcançar uma distância maior para ela poder conquistar outros lugares, né? Porque qual seria o sentido da planta se espalhar tudo no mesmo local, né? Não teria nenhum benefício para ela. Então a árvore, né, ela joga diversas sementes na esperança que pelo menos uma, né, caia ali num lugar distante, consiga germinar e crescer para que possa povoar outros lugares. Porque imagina, teve um incêndio, alguma coisa, um incêndio natural, e todas as plantas estão no mesmo lugar, né? Elas seriam extintas, tudo com incêndio. Então, as plantas, elas têm essa característica, né? Elas vão ter adaptações para chegarem cada vez mais longe. E com a angiosperma, que é a que a gente vai ver na aula seguinte, a gente vê muito isso, né? Que eles utilizam animais polinizadores, então conseguem alcançar uma distância, assim, absurda. Mas aqui, nas gimnospermas, a gente já tem essas sementes aladas que já é uma coisa legal, né, em relação às briófitas e pteridófitas, que a gente dependia muito ali da água. Enfim, agora vamos falar sobre o ciclo de vida de uma gimnosperma, que não tem nem como não falar, né? Vamos lá, gente. Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, que se propagavam por meio dos esporos, que se espalhavam e germinavam em algum substrato, nas gimnospermas, esses esporos não são lançados no ar e eles vão germinar junto com a planta, ali no estróbilo, que é o que a gente vai chamar de pinha, tá? Então, o que a gente tem aqui? Outra coisa que eu esqueci de falar, mas que eu comentei no slide anterior, é que a polinização dessas plantas não vai acontecer por animais polinizadores, ela vai acontecer através do vento, tá? Por quê? Porque como a pinha não é uma flor, ela não tem nenhum atrativo para os animais polinizadores, como cor, cheiro e etc. Então, vão depender do vento, mas já não dependem mais da água também. Aqui, né, a gente tem essa árvore aqui, que é uma árvore masculina, e essa aqui que é uma feminina. Vamos começar
pela árvore masculina. Essa árvore masculina aqui vai gerar por meio da meiose o estróbilo, tá? O estróbilo, gente, vai gerar o que seriam os esporos, né? O estróbilo aqui é essa pinha, que ela é menor do que a pinha feminina, como vocês podem ver. Essa pinha vai produzir pólens, tá? Dentro dessa, a gente viu, né, que ela tem umas escaminhas. E essas escaminhas abrigam células mãe de esporos, que a gente chama, tá? E essa célula vai gerar esporos, obviamente. Esses esporos, como eu disse, não são lançados no ar e ficam aqui dentro desse esporângio masculino. Vão germinar aqui dentro e formar o grão de pólen, que é isso aqui que a gente está vendo. Esses grãos de pólen, quando o vento bater, vão ser levados. Mas eles vão ser levados para onde, né? Qual é o objetivo desse grão de pólen? Qual é o objetivo da planta com esse grão de pólen? Na estrutura feminina, que é essa aqui, que também vai gerar um estróbilo por meio da mitose, a gente tem um cone feminino, que é a pinha também. E essa é bem maior do que a masculina. Nós também temos células mãe de esporos que vão gerar dois esporos, na verdade, que são as oosferas, tá vendo? Aqui dentro vai acontecer isso aqui. Vão ser geradas duas oosferas. E a gente viu, né, nas plantas anteriores, que apenas uma oosfera era gerada. Aqui a gente já tem duas. Apesar de que a gente só vai ter uma fecundada, tá bom? Então, vamos voltar aqui mais uma vez. A gente tem a árvore masculina, que vai ter o estróbilo masculino, que vai ter células... até esqueci o nome, gente. Células mãe de esporos, que vão gerar pólen. Na feminina, a gente vai ter a pinha feminina, com célula mãe de esporos, que vai gerar a oosfera. Os grãos de pólen vão ser levados pelo vento até essa oosfera. Ao entrar em contato esse pólen com essa oosfera, vai se formar o que a gente chama de tubo polínico, que é muito importante, porque vai ser ele que vai conduzir o gameta do pólen até a oosfera e permitir a fecundação. Esse tubo polínico é a principal característica, assim, de não ter mais que depender da água, né? Porque o que a gente viu em Bryophyta e Pteridóphyta foi os gametas flagelados nadando até a oosfera. Com a presença desse tubo polínico, ele consegue ser redirecionado, ele consegue ser, né, guiado ali até a oosfera. Pode falar, Pedro. Só pra ter certeza, as gimnosperma, todas elas vão ter plantas, tipo, vai ter sexo masculino e feminino em árvores diferentes, todas as gimnospermas? Não. Esse é um caso onde elas são dioicas, tá? Essa aqui poderia ser uma araucária, por exemplo. Mas, quando a gente tem uma árvore que possui os dois sexos, acontece a mesma coisa, tá? Elas vão ter tanto dessas pinhas grandes, que são as femininas, quanto as menores. E aí, o mesmo processo ocorre, só que só na mesma árvore, entendeu? Então tem algumas gimnospermas que são diploides. Não. Né? Ó, são dioicas. Tem algumas gimnospermas que são dioicas e outras que são monoicas. Ó, eu vou até botar as slides aqui para você. Essas aqui que a gente encontra no Brasil, a araucária, é um exemplo de dioica. Elas têm árvores que são femininas e masculinas, enquanto as monoicas possuem os dois sexos em uma mesma árvore, tá bom? Então, a gente pode ter... Não existe ter mais um ou outro, a gente tem os dois simultaneamente. A gente pode encontrar espécies de árvores que são dioicas e espécies de árvores que são monoicas. Peraí, as monoicas são os dois sexos da mesma árvore? Isso. E as dioicas são os sexos separados. Em árvores diferentes. Isso. Uma árvore vai ser feminina, outra vai ser masculina. Nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. No caso dos pinheiros, eles são monoicos?
Isso. Esse pinheiro que a gente encontra, né? Esse formato, assim, tipo árvore de Natal, né? Vão ser monóicos. Aí você explica por que tem tanto. Sim. Tá bom. Então, a gente parou aqui no tubo polínico, né? Que vai ser gerado quando o grão de pólen encontra ali a osfera. Esse tubo polínico vai crescer, direcionando o nosso gameta até a osfera. E aí vai acontecer, né, a fecundação, e a gente vai ter uma semente, vai ter um embriãozinho crescendo ali dentro dessa semente, uma reserva de alimento, essa semente vai cair e vai formar uma nova planta. Tá? E aí o ciclo continua. Essa nova planta pode ser uma planta feminina ou uma planta masculina, que vai crescer e vai repetir o processo. Então, vamos de novo. A gente tem aqui uma planta masculina, que vai gerar o estróbilo masculino, que vai gerar grãos de pólen. A planta feminina vai gerar o estróbilo feminino, que a gente conhece bastante como pinha, que vai produzir a osfera. Quando o grão de pólen encontra a osfera, vai surgir o que a gente chama de tubo polínico. Esse tubo polínico é muito importante, porque é ele que dá uma independência à água, né, dessa fecundação. A gente não precisa da água por causa do tubo polínico e do pólen. Esse tubo polínico vai direcionar o gameta à osfera e acontecer a fecundação. Aí vai ser gerado um embrião dentro dessa semente, uma reserva ali de alimento, porque essa semente vai cair e vai germinar, gerando uma nova planta. Alguma dúvida? Pode ser qualquer dúvida sobre qualquer parte da aula. Ah, é meio confuso. Eu sei que é. Mas, então, foi o que eu falei. Se você parar para analisar certinho, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. A gente só muda o nome. A gente tem um esporófito, que a gente vai chamar unicamente lá nas gimnospermas de estróbilo. Entendeu? O que acontece aqui é o que acontece em todo o ciclo de planta, só que foi o que eu falei. A gente vai ter características únicas em cada uma. Então, eu fico muito feliz se vocês conseguirem decorar ou entender esse ciclo aqui, que eu posso repetir mais uma vez se vocês quiserem. Mas o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que está acontecendo aqui, apesar de não parecer, é a mesma coisa. É porque cada uma vai ter ali sua característica, né, sua individualidade. Peraí, professor, você disse, peraí, você acabou de dizer que o. Você consegue dizer, tipo, explicar de novo o que está acontecendo aqui que tem a ver com o círculo? Que eu não Tudo. entendi. Tudo que está aqui acontecendo aqui tem a ver com o ciclo. Ó, a gente, lá a gente chama de esporófito, né? Que são quem gera os esporos. Então, o que a gente pode fazer equivalência, né? Lá o que seria o esporófito, aqui vai ser o nosso estróbilo, porque ele vai estar gerando o pólen, que é equivalente ao gameta masculino. Entendeu? Porque, pensa bem, a gente tem aqui a planta masculina. Isso seria o esporo? Mas não é o esporo, porque a gente está falando de gimnosperma, ele vai ser o estróbilo. Que você pode também falar pinha. Tá? Tá bom. E se você parar para pensar bem, o pólen, né, ele é equivalente ao nosso gameta masculino, porque é ele que está sendo gerado na planta masculina e que vai chegar ali na osfera. A gente já viu que a osfera também é o gameta feminino. Beleza? A osfera seria a gimnosperma? Oi? A osfera seria a gimnosperma? Não. O que eu tô falando é que, por exemplo, cada planta que a gente vê, eu mostrei esse ciclo aqui, correto? Uhum. Esse ciclo a gente tem nomes, tipo esporófito, gametófito. E o que a gente chama de esporófito? A gente chama de esporófito aquela estrutura que produz esporos, que vai produzir o gametófito, correto? Então, o equivalente ao nosso esporófito aqui na gimnosperma é o nosso estróbilo, entendeu?
E o que é, por exemplo, a gente também falou que antes a gente tinha anterozoides, né? Que eram nossos gametas flagelados, que nadavam até a osfera. Agora, o que seria equivalente aos nossos anterozoides vão ser o pólen. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse ciclo aqui, apesar dele não ter esses nomes, né? De cada... que vamos ter em cada planta, né? Ele mostra tudo o que está acontecendo em qualquer das plantas, sabe? A gente sempre vai ter uma estrutura que vai produzir esporos, a gente sempre vai ter uma estrutura que vai produzir gametas. Aqui, no caso, a gente não está produzindo esporos, mas a gente está produzindo pólen. Tá bom. Só para ter certeza mesmo, é que tem a meiose e a mitose. A meiose, qual é a diferença delas mesmo? Só Então, para a anotar aqui. meiose é uma divisão celular que vai dividir o número cromossômico. Então, se eu No caso tenho... de 2 N's, vai para N. Vai virar N, isso. E a mitose, ela vai manter o número cromossômico. Então, quando eu digo assim, tal estrutura gerou outra estrutura por meio da meiose, a gente tem uma coisa que era 2N e virou N. Ou era 4N e virou 2, entendeu? Sempre a metade. E na mitose, a gente vai manter o número cromossômico. Por exemplo, aqui a gente tem o gametófito gerando gametas por meio da mitose. Então, o gametófito, que era N, vai continuar sendo N nos gametas. Sendo ele masculino ou feminino, vai continuar sendo um gameta N, haploide. Então, independente se for 2N ou N, a mitose vai manter a quantidade de célula. Sim. No Independente caso, se for 2N, se for N, a mitose sempre vai manter e a meiose vai sempre dividir. no caso tipo, na meiose, era 2N lá no esporófito. Uhum. Daí só vai manter um esporo ou vai ter, tipo, 2 esporos? 2. 2? É porque aí só tá aparecendo um. É uma divisão celular, tá? Igual que eu falei nas primeiras aulas, que eu falei sobre fissão binária, falei sobre fragmentação, é uma divisão celular que acontece. E aí esse esporófito o esporo vai ser gerado por meio da meiose, tá? E aqui desse ciclo que eu quero que vocês estejam sabendo é que o esporófito, por meio da meiose, gera o esporo e que o gametófito, por meio da mitose, gera os gametas. Principalmente isso. Isso. Esporófito gera esporo, gametófito gera gameta, é isso? Isso. Tá bom. Beleza, então. Vou avançar para onde a gente estava. Tá. Então, falei aqui sobre o ciclo de vida das gimnospermas. Vou recapitular uma última vez, só para ter certeza que vocês entenderam. A gente tem aqui a árvore masculina e feminina. A árvore masculina vai gerar o estróbilo masculino, que vai gerar grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão encontrar com a osfera, que foi gerada a partir da árvore feminina, com o seu estróbilo feminino. E quando os grãos de pólen encontram a osfera, ocorre o crescimento do tubo polínico, que vai guiar o gameta, que está no pólen, até a osfera, acontecendo a fecundação dentro da semente, gerando um embrião com uma reserva de alimento, que vai ser lançado aí, né? Como eu disse, ele é alado, ele vai sair aí voando e vai gerar uma nova planta quando encontrar um substrato para germinar. Então, outra coisa importante. Quais são as novidades evolutivas que a gente encontrou aqui, né, nas gimnospermas, em comparação aos grupos que a gente estudou antes, que foram Boreófito e Pteridófito? Presença de sementes, independência da água e o tubo polínico. São coisas muito importantes, porque a gente está vendo que cada vez mais as plantas estão se tornando mais especializadas. E a gente vai chegar, na próxima aula, nas angiospermas, que são as plantas com mais adaptações, assim, que a gente pode encontrar, que elas já têm flores e frutos. Vou partir para as questões. Eu não vou falar sobre angiosperma hoje, porque não vai dar tempo. Então, eu vou ter uma aula dedicada só para elas na semana que vem, assim como eu fiz com as gimnospermas. Separei algumas questões para a gente fazer juntos, tá? Então, vamos lá.
Essa aqui é do Enem, de 2023. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? A. Fruto. B. Esporo. C. Semente. D. Tubo polínico. Ou E. Vaso condutor. Alguém já deu o gabarito aí, que é a letra D, tá? O primeiro grupo vegetal a conquistar o ambiente terrestre foram as gimnospermas, como eu acabei de falar, e essa conquista foi possível com o surgimento do tubo polínico, que trouxe essa independência da água para a reprodução, tá? E essa aqui a gente pode ver que também poderia ser por eliminação, né? Porque a independência da água, o fruto não tem nada a ver com isso. O esporo, a gente viu que a gente tinha ali outras plantas que produzem esporos que são dependentes da água, como a briófita e pteridófita. Vaso condutor, a gente também já tem pteridófita. E a semente não tem nada a ver com a água, né, gente? A semente ali é uma estrutura que vai permitir maior dispersão das plantas. Deixei o gabarito aqui para vocês, com a explicação para vocês poderem ver depois no Drive. Outra questãozinha aqui. Localizada em Canela, a 2 quilômetros da Catedral de Pedra, o Parque das Sequoias é considerado uma das maiores coleções de coníferas em todo o mundo, com árvores importantes no contexto cultural, destacando-se como o próprio nome do parque atesta as sequoias. Quando atingem o ápice da sua vida, as sequoias podem chegar a 120 metros de altura e ter até 15 metros de diâmetro. No sistema de classificação, essas plantas pertencem à mesma divisão dos A. Samambaias e araucárias. B. Coqueiros e cicas. C. Pinheiros e ciprestes. D. Palmeiras e avencas. E. Licopódios e hepáticas. Alguém sabe essa? Isso aí, o Pedro falou aí no chat, a resposta certa é a letra C. As sequoias, como eu falei, gente, elas são uma subfamília do grupo ciprestes, né? Que são gimnospermas. Samambaias e araucárias, a gente viu que são... samambaias são pteridófitas, né? Apesar de que a araucária também é gimnosperma. Coqueiro, a gente ainda nem viu, né? Mas seria um angiosperma. Cícas estaria certo. Licopódios e hepáticas são briófitas. Enfim, as sequoias são as plantas pertencentes ao grupo das gimnospermas, onde também são colocadas as cicas, ciprestes, ginkgo e o pinus. Vamos para a próxima questão. Essa é da UDESC. Assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas. A. São espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto. B. Apresentam rizóide, cauloide e sementes. C. Não apresentam vasos condutores. D. Possuem flor, filioide e órgão reprodutor escondido. E. São vasculares, traqueófitas e suas sementes são nuas, não produzem frutos. Essa daí todo mundo respondeu, tá certo, letra E, gente. As gimnospermas são as plantas que possuem sementes nuas e não possuem frutos, né? Mas aqui a gente pode ver que a gente não tem a semente protegida pelo fruto, não apresentam rizóide e cauloide, apesar de apresentar semente, a gente tem raízes verdadeiras e caule verdadeiro. Já apresentam vasos condutores, né? E não possuem flor. Então a gente poderia se desfazer dessas 4 aqui bem fácil. Agora a última. Analise, da UDESC também, analise as afirmativas quanto à polinização e à reprodução nas plantas gimnospermas. 1. Algumas espécies de pinheiro do gênero Pinus são monóicas e outras, como o pinheiro do Paraná, são dioicas. 2. Os morcegos, as abelhas e os pássaros são os principais agentes polinizadores. 3. As flores apresentam autofecundação e o vento contribui para a autofecundação, transportando as zoosferas.
4. Sementes de gimnospermas não estão localizadas no interior de um fruto. 5. O grão de pólen durante o dia, ao se manterem aquecidos, são carregados pelo vento e à noite, quando a temperatura é reduzida, eles caem sobre as flores femininas. Essa eu vou dar mais um tempo para vocês responderem. Mais alguém? Bem, vou dar aqui o gabarito, né? O gabarito é a letra D, não é a letra B. Então, vamos lá. Algumas espécies de pinheiro do gênero Pinus são monóicas e outras, como o pinheiro do Paraná, são dioicas. Essa informação está verdadeira, né? A gente tem espécies monóicas, que geralmente são os pinos, e as dioicas, que geralmente são ali do, né, pinheiro do Paraná. A gente pode deduzir que seja uma espécie ali, uma coisa parecida com uma araucária. 2. Os morcegos, abelhas e os pássaros são os principais agentes polinizadores. A gente viu que a gente não tem animais polinizadores, né, nas gimnospermas. A gente tem a ação do vento para espalhar esse pólen. Então, essa aqui é falsa. Então, a gente não pode marcar nenhuma que tenha 2. A gente já elimina a B e a E. As flores apresentam autofecundação e o vento contribui para a autofecundação, transportando noosferas. Essa aqui, né, já fala em flor, a gente pode excluir logo de cara que gimnosperma não tem flor. Então, a gente também não pode marcar a C, porque ela tem ali o número 3. Então, só sobrou para a gente a A e a D. Sementes de gimnospermas não estão localizadas no interior de um fruto. Verdade, a gente tem nossas sementes nuas. E 5. O grão de pólen durante o dia, ao se manterem aquecidos, são carregados pelo vento e à noite, quando a temperatura é reduzida, eles caem sobre as flores femininas. Na verdade, acabei de ver que fala flores, né, aqui. Vou até dar uma olhada nessa questão. Estaria errado, então, gente, o lugar que eu peguei o gabarito deu a letra D, mas no caso, então, não poderia ser nenhuma delas. Acabei de perceber. Não tem flores, né? Aqui seria os estróbilos femininos, enfim. Vou corrigir isso para colocar no Drive e vou dar uma conferida nessa questão da UDESC, tá bom? E é isso, gente. Até semana que vem. Na semana que vem eu vou chegar finalmente nas flores, nas angiospermas. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo. E eu pretendo postar esse slide no Drive até amanhã à tarde, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida antes de eu ir? Por enquanto, não. Então tá ótimo, gente. Boa noite, boa aula aí para vocês. E até semana que vem.